luz do sol. O significado: dama da noite, uma senhora da noite. Toda vez que Deus pensa em um projeto, Satanás no inferno monta um projeto também. Toda vez que Deus projeta fazer algo de bom, Satanás já está calculando o que vai fazer para destruir. E Deus planejou Sansão para tornar ele um homem capaz de ser um marido, capaz de ter uma esposa, capaz de viver uma vida em paz com Deus. Mas no inferno tramava-se um plano para acabar com a vida de Sansão. Sansão foi um homem forte, um homem valente, porém Sansão erra em alguns pontos da sua vida. E um dos pontos que Sansão erra é achar que a sua força estava nos seus cabelos, como a maioria das pessoas se enganam. A força de Sansão não estava no seu cabelo. A Bíblia diz que ela tinha 7 tranças, e essas 7 tranças foram cuidadas muito bem pela sua mãe. Lavava o cabelo, passava shampoo, condicionador, creme da época, fazia aquelas tranças no cabelo, um cabelo bonito, e todos conheciam ele pelas tranças, pelo cabeludo, por ser cabeludo e forte. E todos perguntavam: onde está a força de Sansão? Onde será que está a força de Sansão, tio Vitor? A força de Sansão, ele pensava, está no meu cabelo. Quando alguém procurou saber, Sansão, qual é o segredo da tua força, a Bíblia diz que ele até relatou o segredo, até contou para essa última mulher chamada Dalila, que significa senhora da noite. Ele conta o seu segredo, achando que era o segredo, mas não era o segredo. Ele não conhecia. Eu quero fazer um paralelo e dizer que nessa noite nós temos vários Sansãos aqui. Nós temos vários Sansãos. Sansãos que estão sendo, que a sua mente está desvirtuada, que os pensamentos estão vagando por tantos lugares, que na verdade sabem até da chamada do projeto de Deus na vida, porém não sabem necessariamente qual é a fonte da sua força. Muitos não sabem qual é a força, a fonte de onde provém a sua vitória, a sua força, e continuam achando que talvez seja um conhecimento, em uma beleza, em alguma coisa material, humana, visível, palpável, e começam a se sentir autoconfiável, acham que pode, autossuficiente para resolver certos problemas no casamento. A Bíblia diz que essa vida de Sansão foi uma vida regada de sexo, de orgia, de pornografias. A Bíblia diz que Sansão vivia uma vida como ele queria, o que achava reto aos seus olhos ele fazia. Sansão não era vigiado por ninguém, os pais estavam muito longe. Os pais de Sansão não erraram em criar o menino, educaram da maneira correta, porém um dia fugiu dos olhos, a autoridade já não estava em suas mãos, Sansão estava longe, e os pais, quem sabe, se sentiram culpados. Meu Deus, e agora o meu filho, nosso filho está fazendo coisa que não deve por aí, está se contaminando e Deus vai nos punir. Nós temos muitos pais de família que hoje se preocupam com a situação dos filhos. Meu Deus, o meu filho onde está agora? Esse menino está em um lugar, quem sabe, se comprometendo, fazendo algo que não agrada a Deus, e os pais ficam se sentindo culpados, e os filhos, por sua vez, não sabem nem o que estão fazendo, mesmo sendo criados dentro da igreja. Mas Deus, aquele que vê todas as coisas dia e noite, ele fica contemplando, quem sabe de longe, as situações. E existiu na vida de Sansão um momento aonde ele disse para essa mulher o seu segredo, que ele achava e julgava que era o cabelo. A Bíblia diz que ia cortar as tranças de Sansão, e quando corta as 7 tranças de Sansão, a Bíblia diz que ele acorda, e quando ele acorda, muitos inimigos estão em cima dele. No mundo espiritual, demônios destruindo o casamento, destruindo a vida social dos jovens, levando-os a drogas, levando-os à fornicação, à prostituição virtual, a tantas e quantas ofertas que são lançadas na mídia e no nosso meio. E Sansão estava bem deste jeito, perdido, achando ainda que tinha alguma coisa da parte de Deus na sua vida. A Bíblia conta que quando ele se levanta, ele enfrenta ou tenta enfrentar os inimigos, e iludido
pela autossuficiência, ele diz mais uma vez: eu vou me levantar, eu vou derrubar todos os filisteus e vou sair vitorioso. Neste exato momento ele é preso, ele é escravizado, ele fica preso. Eles pegam Sansão, eles furam os olhos de Sansão, e Sansão passa então a ser um escravo dos filisteus. Quando Deus chamou você para um casamento, Deus queria o melhor para você. Ele colocou uma mulher do teu lado e disse: cuide dela. Assim como o pai dessa moça falou para você: cuide bem dessa moça. Deus usou a boca deste homem. Ou talvez não foi bem assim, o pai não queria. Alguns fugiram, alguns casaram contra a vontade, e depois se tornou este grande homem, este grande esposo e essa grande mulher. E quem sabe há algumas vezes e algumas situações que por hora acontecem no meio do casamento e nos faz voltar à vida que viveu Sansão. Sansão, tendo tudo, força, coragem e um conhecimento, e da parte de Deus uma autoridade, ele leva a sua grande chamada a uma forte decepção na sua vida. Quando Deus tinha algo tão grande para ele, ele leva isso ao lixo, ele joga isso no fundo do poço, ele faz disso algo pequeno, algo que não tinha valor, porque ele troca o que era melhor, ele troca o que ele tinha de melhor com algo momentâneo. Casais, escute uma coisa: a primeira coisa que Satanás procura no nosso casamento, a primeira coisa é tirar a nossa visão. E a perda da visão, ela gera efeito tão grande no nosso corpo, e nós começamos a depender. Quando um homem perde, uma mulher perde a visão, ela passa a depender. Ela perde conceito a respeito do momento presente. Ela não vê o que está acontecendo. Ela precisa que alguém diga para ela: está à noite, está de dia. Isso aqui, olha, é mais ou menos assim, é azul, é verde. Não enxerga nada. Ela depende de uma opinião. E quando o casamento perde este foco, ou cegam-se os olhos de alguma das partes, ou de ambos, correm o risco de viver uma escravidão dentro de casa. É muito ruim nós sermos escravos de alguém que nós não gostamos. E alguns já pagam o preço e até gostam de ser escravos daquilo que ele ama, daquela e daquele que ama. Mas o amor não é escravidão. O amor não pode ser algo forçado. Desde o começo do seu casamento a hoje, o que você tem vivido, o que você tem feito, você fez por amor, fez por dó, por pena? Aonde? Qual é o nível que está o casamento do povo de Deus? O nosso casamento, ele precisa estar em um patamar aonde o inferno possa tentar alcançar, mas por meios de bloqueios espirituais, o Senhor nos deixa imune deste problema. Quando o casamento tem os olhos bem abertos, voltados para algo chamado fidelidade, confiança e comunicação. Quando existir 3 patamares importantes e uma estrutura forte, a Bíblia diz que nós estamos blindados pelo Espírito de Deus. Agora, queridos, o casamento, ele nos engana às vezes. Nós pensamos que estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa, e de repente nós nos frustramos. Quantas vezes nós tentamos agradar a nossa esposa, você tenta agradar o teu esposo e não consegue agradar. Você não consegue entender o que ele quer. Você quer fazer o melhor e às vezes não é aquilo que você quer dar. O casamento ele é feito de perdas e ganhos. O casamento ele é feito de quando você abre mão de alguma coisa que você queria fazer, abre mão de alguma coisa que você julgava ser um sonho importante para você. Os casamentos modernos, eles já estão sendo comprometidos.
pela falta de Deus na vida do casal. Não é falta de religião, é falta de Deus. Eu estou falando de Deus. Quando Deus está no casamento, querido, nós conseguimos perdoar, nós conseguimos liberar amor, nós conseguimos compreender, nós conseguimos atender a necessidade. Quando Deus está no casamento, nós conseguimos conviver com a diferença, com aquilo que não aceitávamos antes no nosso casamento. Porque o amor, ele não cega ninguém, mas ele nos faz aceitar de uma forma pacífica, de uma forma agradável, o defeito da outra pessoa. Se eu conhecesse a Denise há mais ou menos, se eu soubesse dos defeitos dela e ela soubesse dos meus há 5, 6 anos atrás, nós não casaríamos um com o outro. Porque nós somos imperfeitos, nós temos defeito que se eu descobrisse nela, eu dizia, não pode ser minha esposa, não quero você para mim. Ela diria a mesma coisa, mas o tempo passa, Lilian, e a gente aprende a amar, Charles, e a gente então começa a se dedicar, começa a se entregar, começa a abrir mão, começa a dizer, eu tenho que viver para ela tem que viver para mim, eu preciso me entregar mais a ela, eu preciso confiar nela, mas ela pode me trair, ela não vai te trair, porque a confiança vai te dar esta sustentação de dizer, se você confiar 100% na pessoa que dorme com você do teu lado, com certeza Deus estará te guardando de todas as artimanhas do inferno. Mas muitas das vezes perdemos o nosso casamento, Roque, porque nós não confiamos na nossa esposa, não confiamos no nosso marido. Nós perdemos às vezes o nosso casamento porque nós deixamos levar por uma opinião alheia. Nós somos guiados por alguém que nos cegou, alguém que tirou o foco real da vida do casamento. Então nós vamos apalpando as paredes ao encontro de uma saída. E a Bíblia diz que quando chega ao ponto de nós estarmos cegos, nós descemos no fundo do poço, nós viramos escravos, nós vamos moer, nós vamos trabalhar para os outros, e chega uma hora que nós somos levados como um palhaço. A Bíblia diz que o casamento chega uma hora que os demônios começam a tripudiar, é pisar em cima, é fazer chacota e bagunçar. Tudo que está arrumado, ele começa a desarrumar, ele bagunça todas as coisas, começa a bagunçar a nossa vida financeira, começa a bagunçar o nosso amor, começa a bagunçar a vida íntima do casal, começa a bagunçar a vida espiritual do casal, começa a bagunçar o ministério e começa a bagunçar todas as coisas. Quando nós vemos nossa cama, o nosso quarto já está cheio de filisteus. Sabe por que o casamento de Sansão e de Dalila não deu certo, ou das outras? Porque lá dentro daquele quarto de Sansão, sabe quem tinha escondido? Tinha alguns filisteus preparados para atacar a vida de Sansão. Foi amado pelo diabo. O quarto que ele estava passando lua de mel, que estava ficando com a mulher, que estava morando com ela, que estava lá junto, já estavam preparados os filisteus prontos para matar Sansão, para acabar com a vida dele. Dentro dos nossos quartos, muitas das vezes, por não vigiarmos, estamos tratando muitos filisteus, muitos demônios, irmãos, muitas coisas erradas no meio do casamento. Nós não estamos vendo como obreiro, como pastor, ou como qualquer outra autoridade espiritual, não conseguimos enxergar. Somente você, marido e mulher, consegue ver o que está acontecendo dentro do teu lar. Tem gente que não consegue mais suportar a outra, tem pessoas que não conseguem mais ter prazer com a outra, tem pessoas que não conseguem amar de verdade. Não existe relação, não existe comunicação, não existe mais algo que eu possa dizer, isto é um sacrifício, ou algo que Deus está se agradando. Não posso dizer aqui, pois o sexo ele é uma necessidade do corpo, mas a Bíblia diz que no casamento ele é abençoado por Deus. A maioria dos casamentos se acabam porque alguns procuram sexo e não tem. A maioria dos casamentos novos se acabam porque não era como era antigamente, porque falta dinheiro, talvez seja, mas quando falta amor, aí muitas das vezes já é tarde demais. Eu quero te dizer que você está num lugar chamado pronto-socorro. Deus te trouxe para o pronto-socorro. Aqui Deus te trouxe para tratar. E eu te falei uma coisa no começo: se você der liberdade, quem projetou a tua vida, quem projetou o teu casamento, ele tem interesse em consertar aquilo que está quebrado. Deus tem interesse em consertar o que está quebrado. Mas, querido, eu posso ter um carro velhinho,
Eu tinha um ninho velhinho, pastor. O apelido dele era Trovão. Porque quando eu chegava lá no trevo, já estava ouvindo o barulho do carro aqui. Muito zoado, muito. Mas se por acaso eu precisasse ir para São Paulo e não tivesse outro, eu teria coragem, Charles, de ir, mesmo correndo risco de vida, mesmo sabendo os problemas que tinha no meu carro, porque era o único que eu tinha. E eu tinha que ir, teria até coragem. E o casamento, como um veículo que conduz o amor, às vezes ele está com um problema. A gente sabe do problema, mas a gente fala assim: eu não vou encostar porque eu não tenho dinheiro, pai. Eu não tenho tempo para encostar. Não, quando quebrar eu arrumo. Quando quebrar a gente arruma. Chega uma hora que ele não quebra a peça que você estava esperando, ele funde o motor, ele trinca o kart, ele sai todo o óleo, e você vai ter um prejuízo enorme. E você vai dizer: tudo bem, se aconteceu, troca de esposa. Não resolve. Trocar de esposa não vai resolver. Você pode pegar a melhor mulher do mundo, a mais bonita, Charles, ela não é melhor do que a Priscila. Você entendeu? Sério, ninguém é melhor. Ninguém é melhor do que a tua esposa. A esposa que nós temos é a melhor coisa do mundo. Eu queria te perguntar: como é que você está vendo a tua esposa hoje? Como é que você está vendo o teu esposo hoje? Eu quero dizer que Deus não pode, só pode. Que pode você já sabe, mas que Ele tem interesse hoje em trocar o óleo do motor. Deus tem interesse hoje em trocar as peças que você julga não ser necessário agora. É só um fuzil que queimou, só um. É só uma seta que não está acontecendo, mas por falta de um fusível queimado, vai faltar comunicação nesta parte do casamento. E você vai dizer: não faz, ela vai fazer, e você vai quebrar o pau com ela. E vai dar problema sério. E tem a Maria da Penha, e tem Chico da Penha, e tem um monte de penha que vai atrapalhar a sua vida. Olha só. Deus se levanta do trono. E olha para você agora. Ele olha no íntimo. Deus não está olhando agora aqui. Você entendeu, Alexandre? Deus está olhando a tua história. Deus está revisando o teu casamento agora. Deus está olhando o que está comprometendo o teu casamento agora. Você não está entendendo. Ele está olhando o que está comprometendo o teu casamento. É um check-up. É como um scanner no carro que você coloca e detecta o problema. Deus não aponta enquanto você não encostar o carro. Você não vai esperar quebrar o seu casamento. Você tem que encostar e dizer: Deus, eu não consigo mais me relacionar com a minha esposa, pois está faltando isso aqui. Deus, o problema do meu casamento sou eu, João, me arruma. Deus, o problema do meu casamento é que eu não aceito este filho que não é meu, que é adotado. O meu problema nesse casamento aqui é assim, Senhor. Encosta e fala com o mecânico. Tem um homem formado aqui, Jesus Cristo, conhece a tua história. Irmãos, vocês não sabem, vocês não fazem ideia do que Deus está querendo fazer aqui. Eu vou convidar com ousadia aqui, pastor. Posso convidar? Esposo, levante o seu lugar e pega a sua esposa nos braços. Levante o esposo. É um convite da igreja. Esposo, por gentileza, levante. Pegue a sua esposa. Pegue a sua esposa. Chega pertinho dela. Abraça a sua esposa. Todos os casais. Abraça a sua esposa. Abraça. Eu vou te dizer algo que você acha que não sabe, você já viu. Tem alguém de olho na tua esposa. Tem alguém de olho na tua esposa. Não porque ele acha ela bonita, formosa. É porque ele não gosta de vocês.
Tem alguém de olho no teu marido, Andréia Mota. Mesmo careca como nós somos, claro, nós somos ricos. Tem alguém de olho em nós. Eu quero que você abrace a sua esposa. Você vai fazer uma oração por ela. Eu vou orar aqui com a minha esposa e você vai orar daí. Deus, Ele vai entrar no meio do teu casamento. Deus vai entrar agora no meio do teu casamento. Deus, Ele vai tratar o momento agora do problema que está acontecendo dentro do teu casamento. Você não precisa confessar para ninguém aqui. Tu vai confessar para Deus, no ouvido da tua esposa, no ouvido dela. Faça uma oração com uma só carne. O diabo vai ouvir, está blindado já, ele não vai fazer nada. Eu quero que você confesse para Deus e peça perdão agora, para que Deus venha tratar o casamento nessa hora. Pode fechar os olhos. Os casais fecham os olhos. O resto dos irmãos ficam sentados. Senhor, amigo Espírito Santo, Tu és o óleo que foi jogado na cabeça de Arão, o óleo chamado óleo da unção, que foi descendo pela barba de Arão. Aí, Espírito Santo, Tu foi envolvendo todo o corpo, envolvendo a mente, envolvendo os membros, e foi assim consagrando, trazendo uma junção, uma união, mostrando que a partir daquele momento, aquele corpo estava sendo envolvido pela misericórdia e pela graça, e ali Tu tomou conta daquele corpo. Espírito Santo, dessa mesma forma eu quero pedir, venha sobre os casamentos nessa hora, venha derramando, venha descendo sobre tudo aquilo que está encoberto, as brechas e as frechas que estão dando, Senhor, que estão dando, ó Deus, liberdade para o inferno trabalhar. Eu quero te pedir nessa hora, Espírito Santo, que Tu venha revelando defeitos de fabricação. Qual é o problema que está acontecendo, que esse casamento está travando, Senhor? Deus, qual é o problema? É a falta de comunicação, é a falta de confiança, é a falta, ó Deus, de amor, é a falta do carinho íntimo. Eu te peço agora, abre os olhos deste homem e olhe, me faça ele ver o nome de mulher que ele tem do seu lado. Abre os olhos desta mulher e faça ver o grande homem que ela tem do seu lado. Eu te peço, Espírito Santo, agora envolve a mente, envolve o corpo, e nessa hora com autoridade, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu ministro agora na vida dos casais, na vida da tua igreja, a libertação. Se houver, Senhor, alguma ação, alguma atitude de alguns casais, de algum cônjuge que está atraindo o inferno, que está dando liberdade, eu repreendo em nome de Jesus. Caia por terra agora todo pensamento de traição, todo pensamento contrário, tudo que pode destruir o casamento, em nome de Jesus, com a graça de Deus, com o amor de Deus. Eu quero pedir agora que seja envolvido todos os casais e que o inferno seja derrotado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido toda a igreja a ficar de pé, todos. Sansão morreu. Alguns dizem que ele não foi salvo, porque ele cometeu o suicídio. Eu digo que Deus, onisciente, conhecedor de todas as coisas, aleluia, aceitou o sacrifício de Sansão. Ele morreu por uma nação, para começar a libertar o povo de Israel. Eu profetizo que nessa hora, dentro de você, está morrendo alguém capaz de se sacrificar pelo projeto que Deus tem na vida da tua família. Deus há de cobrar em você. O projeto existe. Você é responsável e dá continuidade. Os teus filhos vão viver o que você está fazendo hoje. Vai refletir amanhã. Creia. Você não sentiu, você não viu um fogo descendo do céu, mas eu quero dizer que o casamento foi envolvido por uma chama de glória, e você vai ver a diferença lá na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
e você